Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre escala em polegada, né? Escala tipo fracionária. A gente já fez alguns vídeos referentes à parte de medição com paquímetro, né? Mas aqui a gente vai falar especificamente sobre essa relação da parte fracionária, né? Da polegada, né? Que é justamente essa comunicação técnica, né? Entre os países que utilizam, né? O sistema métrico e o sistema inglês, né, de medidas. E nesse caso a gente vai comentar, né, como funciona a questão da divisão, né? A escala normal para a parte de polegada, né, ela leva em consideração a polegada dividida em 16 partes, né? Então aqui a gente tem uma relação, se a gente for observar na condição escalar, né, de 0 a 1 polegada, a polegada que tem como base, né, o valor de 25,4 milímetros, né, ou 2,54 centímetros. E aqui a gente tem justamente a relação de divisão, né, ou seja, a polegada dividida em até 16 partes. Né? Então, se a gente for observar, a gente vai ter 16 divisões aí do zero, né, do traço inicial marcando zero, até o traço marcando 1 polegada. Né? Então, são 16 divisões, né? Ou seja, 16 espaços, né? E equivalentes entre cada uma das marcações. Como são 16 divisões, ou seja, a gente vai ter a relação de uma fração, né? Onde a gente vai ter aí como base 1 dividido por 16, a gente vai ter nesse somatório justamente a relação equivalente a o valor para cada divisão, tomando como base o espaço de 25,4 milímetros dividido por 16. Né? Então, se a gente pegar 25,4 milímetros e dividir por 16, a gente vai ter justamente o valor equivalente a cada uma dessas divisões. Né? Ou seja, esse valor aqui, né, se a gente for considerar esse espaço aqui, ele é equivalente em milímetros em 1. Né? Então, esse é o valor que equivale a cada um dos espaços. Né? Então, se a gente pegar esse valor e multiplicar por 16, a gente vai chegar justamente a 25,4. Né? Então, essa é a relação que a gente tem como base da divisão da polegada. Né? Só que o que ocorre quando a gente vai fazer essa divisão, né? Então aqui a gente tem o primeiro espaço, ou seja, 1/16 de polegada. Com o segundo espaço, a gente vai ter justamente quanto? 2/16 de polegada, que pode ser simplificado por 2, que vai dar igual a 1/8. Né? Então, por isso que essa marcação aqui do 1/8. O próximo ponto, a terceira divisão, ou seja, 3/16 de polegada. A quarta marcação, 4/16 de polegada, que também pode ser simplificado por 2, né? Que vai dar igual a 2/8, né, de polegada, que pode ainda ser simplificado por 2, que vai equivaler a 1/4 de polegada. Né? Então, assim a gente continua, 5/16, vai para 6/16, que pode também ser simplificado por 2, que vai dar igual a 3/8. A gente vai para 7/16, a gente vai para 8/16, né? Ou seja, 8/16 simplificado, ele vai dar igual a 2/8, que também pode ser simplificado, ou desculpa, corrigindo aqui, ele vai para 8/16, que pode ir para 4 por 8, simplificado também 2 por 4 e fechando como meia polegada. Né? E aí a gente continua, 9/16, 10/16, simplificado 5/8, 11/16, 12/16, que pode ser simplificado também aí chegando a 3/4, 13/16, 14/16, simplificado 7/8, 15/16 e por último 1 polegada. Então, quando a gente faz essa relação por escala, o valor mínimo de medição é justamente 1 por 16. Ou seja, se a gente continuasse a divisão, por exemplo, pegasse 16 partes e dividisse cada uma igualmente, a gente iria para 1/32. E assim sucessivamente. Só que não dá para você visualizar perfeitamente em escala acima de 1/16, né? Ou melhor, né? Você teria dificuldade para fazer essa verificação. Por isso que nos paquímetros, né, a gente consegue ver
mais valores, porque a gente ainda consegue dividir esse 1,16, né, ou seja, esse espaço equivalente em 8 partes. Né? Então a gente teria 8 multiplicado por 16, que daria igual a 128. Né? Então no paquímetro a gente consegue ter essa relação em até 128 partes, ou seja, 1/128. Né? Ou seja, a resolução do paquímetro, né, para a escala fracionária é 1/128, né, para a escala linear é 1/16. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elementos de máquina, né? E aí uma pergunta referente à interpretação da tabela de roscas, né? Nesse caso aqui, a pergunta é justamente essa: interprete, a pergunta não, né? Informação, né? Interprete a tabela de roscas abaixo. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Já que aqui tem duas informações de roscas, né? Tem uma rosca 1/16 de polegada e outra com 3,32, né? Então vamos focar aqui nessa primeira, né? Que no caso aí seria uma rosca 1/16 de polegada. Bom, aqui basicamente o que a gente tem de informação, né? Aqui a informação no que diz respeito ao diâmetro nominal, né? Então, como o diâmetro nominal está informado 1/16, seria o diâmetro aí da rosca. Para converter esse valor aí para milímetro, é só pegar 25,4 e dividir por 16, né? Que aí você vai saber quanto equivale esse valor aí no sistema métrico, né? Essa rosca, ela é uma rosca de sistema inglês, né? Ele está aqui, informação aqui, ó, BSW, né? Também tem o BSF aqui, que daqui a pouco a gente vai falar. O BSW, né, ele representa justamente, né, a informação British Standard Whitworth, né, é a informação referente ali ao BSW, que inclusive, né, tem uma variação para esse mesmo tipo de rosca, mas utilizado nos Estados Unidos. Em outro vídeo a gente comenta sobre isso. Está mais ligado à nomenclatura do que a mudança estrutural mesmo ali das características geométricas do parafuso. Então essa é uma rosca de sistema inglês, né? Também conhecido como sistema imperial. E aí no caso esse BSW é a referência ali do padrão, né? Que aí no caso vem dessa sigla, né? British Standard Whitworth, né? O Whitworth que inclusive foi o responsável, né? O criador aí dessa rosca, né? O Joseph Whitworth, né, foi o criador aí desse padrão. Esse padrão de rosca ele leva em consideração a abertura 55 graus, né, seria a abertura ali do ângulo desse tipo de rosca, 55 graus. Ela também, além dessa diferença do grau, né, em relação à rosca métrica, né, a rosca métrica é 60 graus, ela tem um detalhe na extremidade, né, na crista do filete, né, esse filete triangular, a crista no sistema inglês ele é arredondado, né, ele tem um raio ali de arredondamento, diferentemente do métrico, né, que é um valor, já é uma crista mais plana, né, então tem essa diferença. Bom, então vamos voltar aí para a interpretação do parafuso. 1/16, né, referência ali do diâmetro nominal, então 25,4 dividido por 16 vai dar aí 1,5875, ou seja, um diâmetro muito pequeno, né, um parafuso aí com menos de 2 milímetros de diâmetro. Aqui, essa informação aqui do BSW, 60, número de fios, é o número de fios por polegada, né, seria fios por polegada. Então, nesse caso, aí, a gente teria 60 fios por polegada, né? Ou seja, em 25,4 milímetros seriam 60 segmentos de filete, né? Aí, nesse valor. A outra informação é que o BSF não tem padrão para ele, né? Veja que está aqui marcado como nulo, né? Não tem um padrão para esse diâmetro nominal. Então, no caso aí, o BSF, né, ele é a mesma base ali do BSW, né, que só muda porque é um padrão para rosca fina, né, em vez de ser British Standard Whitworth, né, é British Standard Fine,
né, ali de fino, só que não tem padrão para ele, para esse diâmetro, né, um diâmetro muito pequeno. E aqui tem as informações no que diz respeito à broca, né, para poder executar essa, se fosse um furo roscado, né, então 3,64 avos, né, seria o diâmetro ali da broca, e convertendo para milímetros, né, o valor aproximado, né, a broca padrão seria ali de 1,2 milímetros. Né. Só para finalizar, quando a gente informa que o parafuso tem 60 fios por polegada, se você quiser saber o passo, é só pegar 25,4 e dividir por 60. Né, e sair o passo convertido para milímetro. Né. Então, se for fabricar uma rosca como essa, né, você vai ter que indicar, obviamente, a seleção ali de 60 FPP, né, 60 fios por polegada. Né, mas convertendo aí para milímetro, dá aproximadamente 423 milésimos de milímetro um passo. Né, dá menos de 5 décimos, né, a distância de um filete para o outro para essa primeira rosca. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elementos de máquina, né? Falando sobre parafuso do tipo BSW, né? British Standard Whitworth, né? Ou seja, o padrão inglês aí para parafusos. Né? Nesse caso, especificamente o BSW mesmo. Aqui do lado a gente tem aqui o BSF, mas para esses dois padrões de diâmetro. Né? Especificamente a gente vai falar sobre o 3,32 avos. Não tem aqui o BSF, né, o British Standard Fine, né, ou seja, o padrão para rosca fina, né, já que é um diâmetro muito pequeno. No último vídeo a gente falou sobre esse aqui, 1,16 avos, vamos falar agora sobre esse aqui, 3,32. Né, então vamos lá, né, diâmetro nominal 3,32 avos, né, convertendo aqui para milímetros, 3,32 avos, né, a gente vai ficar com 25,4 dividido por 32 e o resultado a gente multiplica por 3, né? Multiplica por 3 aí para converter, né? 25,4 dividido por 32 dá aproximadamente 0,79, multiplicado por 3 vai dar aí aproximadamente 2,38 milímetros, né? Então diâmetro maior do que o de 1,16 avos, né? Até aqui pela fração dá para perceber. 48, né, aqui indicada é a referência à quantidade de fios por polegada, né, ou seja, 48 fios por polegada. Para saber o passo é só pegar 25,4 e dividir por 48. Aqui o diâmetro referente à broca, né, caso você queira utilizar uma broca de 5,64 avos de polegada, que vai dar aí aproximadamente 2 milímetros, né, referente à broca, né, convertida aí para o sistema métrico, né, aí para o uso. Né? Então são essas informações aí no que diz respeito à rosca BSW 3,32 avos, né? Quantidade de fios por polegada e características ali referente à condição da porca, né? Ou seja, se for fazer o furo roscado, tá bom? Sempre lembrando, né, um estudante tinha perguntado há poucos dias, né, a referência da broca de fato ela tem que ser menor do que a característica ali do diâmetro nominal do parafuso, né? Que se ela for igual ou maior, o parafuso ele vai passar direto, né, a rosca, né? Então não vai haver o processo de rosqueamento, né? Vai ficar praticamente um pino e um furo, né? Então o diâmetro da broca ele tem que ser menor, né? Então se observar aqui tanto nas duas informações, está aqui um 16 avos, 3,64 avos de polegada, obviamente menor do que um 16 avos, né? 3,32 ali a referência do parafuso, 5,64 também menor do que a referência da rosca, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos.